Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. One Piece, Meu Poço dos Desejos, Bugado. Parte 23. Capítulo 209. Quando o sol nasceu, o sonho sem fim zarpou de Cabos Gêmeos, com a tripulação acenando suas últimas despedidas para Brook. Apesar da relutância em se separarem, eles entenderam sua decisão. Tendo testemunhado alguns dos métodos do governo mundial em primeira mão, Tomoya percebeu ainda mais profundamente a urgência de convocar novos camaradas e fortalecer o poder de sua tripulação. Em um mundo onde a força faz a justiça, ter um punho forte o suficiente era a única maneira de realmente permanecer firme. As condições para o Poço dos Desejos eram 3 frutas do diabo e um Poneglyphoneglyphoneg vermelho. Antes de seguir para a Ilha dos Homens Peixe, onde o Poneglyphoneglyphoneg poderia ser encontrado, Tomoya decidiu primeiro adquirir as frutas do diabo, que não eram tão difíceis de obter. Então, ele contatou o presidente da Agência Mundial de Notícias Econômicas, Morgans, por meio de uma série de reportagens de ilhas próximas. Como Shichibukai, o pedido de Tomoya recebeu atenção considerável. Nenhuma potência no mundo ousaria tratar tal pedido levianamente sem razão. O motivo pelo qual ele procurou Morgans era simples. Entre os imperadores do submundo, Morgans era aquele que Tomoya conhecia melhor e, francamente, o único com quem ele estava familiarizado. Os dois não se encontraram pessoalmente, mas se comunicaram e negociaram por meio de um Dendemoshi seguro. Ao ouvir que Tomoya queria comprar 3 das frutas do diabo mais comuns e inúteis, os astutos Morgans expressaram grande sinceridade, prometendo que as frutas seriam entregues por gaivotas de jornal dentro de uma semana. Sim, entrega gratuita. Segundo Morgans, essa era sua maneira de agradecer a Tomoya, seu aliado temporário, pelas diversas notícias explosivas fornecidas durante esse período, das quais ele de fato obteve lucros substanciais. Claro, o significado mais profundo era que esse veterano astuto havia reconhecido o potencial de Tomoya e sua tripulação. Ser capaz de trocar 3 frutas do diabo praticamente inúteis, que juntas valem menos de 500 milhões de belis, por uma aliança com o Shichibukai cujo potencial e força eram imensuráveis era um acordo em que ele tinha tudo a ganhar e nada a perder. Tomoya naturalmente entendeu o pensamento de Morgans e considerando a influência global da Agência Mundial de Notícias Econômicas, ele não recusou, mas aceitou o presente. Diretamente. Os 2 homens inteligentes chegaram a um entendimento tácito, sem necessidade de palavras, solidificando seu acordo verbal anteriormente informal em uma parceria firme. Esta é minha linha privada. Se precisar entrar em contato, é só ligar diretamente. Então está resolvido. Foi um prazer fazer negócios com você. A bordo de seu navio, Morgans desligou o telefone com um sorriso malicioso naturalmente gravado em seu rosto. Você ousa usar o título desta deusa? Bip, bip, bip. Acabei de ouvir uma mulher xingando. Morgans franziu a testa, tentando se lembrar de onde tinha ouvido aquela voz áspera e vagamente familiar antes. O que ele não poderia ter previsto era que a voz estava, na verdade, o xingando, culpando por algo que ele não tinha feito. Após concluir a transação da Akuma no Mi, Tomoya explicou brevemente a situação para sua tripulação antes de se transformar em um raio e desaparecer do convés dos sonhos sem fim. Sua missão solo dessa vez foi ir até o quartel-general da Marinha em Marineford para coletar o manual de treinamento e técnicas dos 6 estilos da Marinha. Embora conhecesse várias pessoas em Marineford, levar toda a tripulação e o navio para o quartel-general trazia certos riscos, especialmente considerando a natureza propensa a problemas da deusa tola, que parecia causar caos por onde passava. Em Marineford, na espaçosa sala de recepção do almirante Saturn, dos 5 anciões, mencionou isso ontem. Trovão do Mal Tomoya, está é uma cópia do manual de treinamento dos 6 estilos da Marinha que você queria. O almirante da frota Kong sentou-se na cabeceira da sala, entregando um livreto a Tomoya que ele havia recebido de Kizaru, que estava atrás dele. Além de Kizaru, que preferia relaxar no quartel-general, a sala também abrigava a almirante Sengoku e a vice-almirante Tsuru. Quanto a Garp, Zephyr, Aokiji e Akainu, todos estavam em missão. Obrigado. Enquanto agradecia, Tomoya observou atentamente o homem à sua frente, o almirante da frota da Marinha e futuro comandante supremo das forças do governo mundial. Embora Luffy tivesse se passado 10 anos até zarpar, esse velho, cujo corpo estava cheio de músculos, não havia mudado muito na aparência. Com seu cabelo branco penteado em pontas afiadas, apenas sentado ali, ele exalava uma aura poderosa e opressiva. Qualquer um que pudesse ocupar o cargo de almirante da frota durante a era de Roger e Barba Branca tinha, sem dúvida, uma força formidável. Infelizmente, na história original, não havia descrições de suas habilidades ou muito sobre sua personalidade. E ele aparecia com menos frequência ainda que os 5 anciões. A vantagem de Tomoya em termos de presciência era limitada diante dele, deixando apenas uma vaga compreensão baseada em boatos. Ouvi muito sobre você de Sengoku e Garp, e vendo você pessoalmente você é realmente um jovem impressionante, Kong falou primeiro, seus olhos profundos revelando sua curiosidade. Tomoya tomou um gole do chá preparado para ele e então pousou a xícara delicadamente. Você me lisonjeia. Comparado a vocês, velhos monstros de outra era, ainda tem um longo caminho a percorrer. O olhar de Kong se aguçou diante do comportamento escorregadio de Tomoya, e ele não mediu palavras. Ouvi dizer que você causou um grande rebuliço em Mary Geoise ontem e até entrou em conflito com o líder dos Cavaleiros de Deus, Figar Langarlin, em uma batalha de Akido Conquistador? Embora os 5 anciões tivessem guardado as informações com segredo, estava claro que, como almirante da frota da Marinha, Kong tinha acesso a muitos detalhes internos. Ao ouvir isso, Sengoku e Tsuru ficaram surpresos.
Até Kizaru, que estava cortando as unhas distraidamente no canto, parou e aguçou as orelhas. Eles receberam apenas informações limitadas, e agora que Kong havia mencionado o assunto, sua curiosidade foi aguçada. Durante séculos, ninguém ousou confrontar de forma imprudente os dragões celestiais e os cavaleiros de Deus em Mary Geoise. Isso era inevitável. Aquele cavaleiro estava tentando me matar, então não tive escolha a não ser revidar. Vendo o quanto estavam interessados, Tomoya não se conteve e descreveu a situação em detalhes, embora, é claro, omitindo a parte sobre suas negociações com os 5 anciões. Entendo. Parece que há ainda mais segredos em você do que sabemos, Kong suspirou profundamente. Ele havia levantado a questão na esperança de extrair alguma informação valiosa para a marinha. Mas o jovem astuto à sua frente desviou o assunto, concentrando-se no equilíbrio do confronto de Aki do Conquistador. Como você é um Shichibukai com interesses alinhados aos nossos, esperamos que tente evitar causar muitos problemas. O novo mundo já é problemático o suficiente. Depois de um suspiro sério, percebendo que não receberia muito mais, Kong pediu licença para cuidar de outros assuntos e saiu da sala de recepção. Embora ele estivesse a apenas 2 ou 3 anos de renunciar e passar a posição de almirante da frota para Sengoku, as ações dos Shichibukais e imperadores estavam se tornando cada vez mais intensas naquele momento. Olhando fixamente para a papelada empilhada sobre sua mesa, Kong praguejou silenciosamente em seu coração. De volta à sala de recepção, a atmosfera pesada se dissipou com a saída de Kong. Como Sengoku e Kizaru eram rostos meio familiares e Tsuru não era um ancião particularmente rigoroso, a tensão diminuiu consideravelmente. Se este não fosse o quartel-general da Marinha, o geralmente preguiçoso Kizaru poderia ter tomado a iniciativa de desafiar Tomoya, buscando resolver a batalha inacabada de luz contra relâmpago de seu último encontro. Desde o incidente em Water 7, Kizaru discutia frequentemente com Akainu a possibilidade de interagir diretamente com a água do mar sem ser afetado. A conclusão a que chegaram foi: era impossível. A maldição do mar não poderia ser superada. Diante dessa premissa, a curiosidade de Kizaru só aumentou. Ele estava ansioso para enfrentar Tomoya em uma segunda batalha para descobrir algumas pistas. Depois de trocar algumas gentilezas com Sengoku e Kizaru, Tomoya, sob os olhares atentos e admirados de vários novatos da marinha, transformou-se em um raio e deixou Marineford. Retornando ao sonho sem fim, ele reuniu seus companheiros de tripulação e tirou do peito o manual de treinamento dos 6 estilos da marinha. Estes são os 6 estilos da marinha que mencionei antes. Miao, faça mais 2 cópias depois e instruiu Tomoya. Antes de partir, ele deu uma breve visão geral dos 6 estilos da marinha como um conjunto altamente prático de técnicas de combate. Entendido. 6 estilos, hein? Parece emocionante. Miao, sem hesitar, renomeou os 6 estilos da marinha, afirmando que tudo que chegasse às suas mãos seria seu. Ele era o mais ansioso da tripulação para aprender os 6 estilos, além do humano comum, King. Ficar mais forte sempre foi seu principal objetivo desde que chegou a esse estranho mundo pirata. Ei, Tomoya, Kana também quer aprender essas técnicas de combate incríveis. Kana, com a cabeça quase pressionada contra o rosto de Miao, pescou seus lindos olhos de dragão, olhando curiosamente para o pequeno livreto nas mãos de Miao. Ficou claro que para o jovem dragão, que tinha apenas 14.000 anos, isso era mais uma questão de novidade e diversão do que o desejo de se tornar mais forte. Dada essa premissa, havia 2 possibilidades para o treinamento Kana nos 6 estilos. Primeiro, ela pode praticar por alguns dias, achar muito chato e desistir, partindo para algo mais divertido. Segundo, com seu talento racial, ela pode dominar a prática em poucos dias. Na verdade, para um dragão antigo que já era um guerreiro completo, o reforço fornecido pelos 6 estilos da marinha era bem limitado. Não precisa ter pressa. Tem um exemplar para você também. Tomoya estendeu a mão e afagou o cabelo liso e roxo degradê de Kana. Ele não tinha muitas esperanças, só queria deixar Kana brincar, achando que era melhor que nada. Resmungo, resmungo. Aqua, com as bochechas inchadas como as de um sapo por ter comido demais, caminhou até ela, resmungando coisas incoerentes e com a boca cheia. O que você está falando em uma língua de outro mundo, Aqua? Tomoya estava completamente exasperado com a deusa tola. De certa forma, ela era ainda mais problemática que Kana. Felizmente, ele já estava acostumado. Aqua mastigou e engoliu apressadamente uma grande quantidade, quase se engasgando no processo. Ainda bem que essa deusa boba era a deusa da água. O que eu quis dizer é que isso não faz sentido. Mesmo com o original, só existem 3 cópias. Como vamos dividi-las entre 5 pessoas? Finalmente se recuperando do risco de engasgo, Aqua expressou sua pergunta. Tenho coisas mais importantes para treinar. Tomoya levantou a mão e contou nos dedos. Miao, King e Kana, são 3 cópias, perfeito. Em vez de perder tempo com os relativamente menos benéficos 6 estilos, concentrar-se nos 3 tipos de Aki, especialmente o Aki do Conquistador, lhe traria melhores resultados. Afinal, além do Poço dos Desejos, essa era a maneira mais rápida de se fortalecer. Agora que você mencionou, 3 cópias parecem suficientes. Aqua deixou escapar sem pensar. Algo ainda lhe parecia estranho, mas levou alguns instantes para que ela percebesse. Quando fez, ficou furiosa. Espera. E eu? Você? Tomoya olhou para ela, notando as várias migalhas de comida ao redor de sua boca, que a faziam parecer bastante ridícula, e soltou uma risada zombeteira. Que risada zombeteira é essa, cheia de desprezo e ridículo? Protestou Aqua. Esqueça, Aqua. Se estiver entediada, vá pescar com mais frequência. A ideia de você dominar os 6 estilos é ridícula. Tomoya deu de ombros, fingindo impotência. Fazer com que a deusa preguiçosa, confiante e altamente imprevisível aprendesse os 6 estilos da marinha e provocá-la era a maneira mais eficaz de motivá-la. Tomoya havia deliberado por muito tempo se Aqua deveria aprender algumas técnicas de combate.
Sua falta de mobilidade já havia causado problemas suficientes ao longo do caminho, e se ela aprendesse técnicas como Soru e Gepo, isso não transformaria todos os lugares que eles visitassem em caos? Entretanto, considerando que seu próximo destino era o perigoso Novo Mundo, Tomoya decidiu que era necessário, mesmo que fosse apenas para a segurança de Aqua. Se eles entrassem em conflito com os imperadores, ele não conseguiria ficar de olho nela o tempo todo. Causar problemas no território de outra pessoa era melhor do que ser um desastre ambulante em casa. Que piada! Essa coisa chata, eu vou dominar em 7 dias, não 3 dias, é só assistir. Aqua previsivelmente mordeu a isca e, bufando, arrancou o manual das mãos de Miau e saiu correndo para um canto para começar a estudar. Não é um pouco ansioso demais? Miau, mais uma vez aumentando sua estima pela caprichosidade de Aqua, observou a partir. E assim, enquanto a viagem tranquila continuava, a tripulação mergulhou no treinamento. Miau Rokushiki, Kana Rokushiki, King Rokushiki e Aqua Rokushiki. Enquanto isso, Tomoya refletiu sobre seu confronto de Aki do Conquistador com Garlin em Mary Geoise, aprimorando gradualmente seu domínio dos 3 tipos de Aki. No curto período de tempo que tiveram antes de adquirir as frutas do Diabo de Morgans e seguir para a Ilha dos Homens Peixe, Tomoya decidiu fazer uma parada em Amazon Lily. Após o incidente no arquipélago de Sabaldi, Hyleg e Shaq se mudaram do bar de extorsão da Shaq para o Amazon Lily para se esconderem depois de ajudá-lo. Quando chegassem ao Novo Mundo, as oportunidades de se encontrarem se tornariam menos frequentes, então Tomoya queria expressar sua gratidão pessoalmente pela ajuda. Além disso, enquanto ele estava lá, só a título de curiosidade, na verdade, ele planejou fazer algumas perguntas sobre Aki. Embora os fãs frequentemente brincassem que Hyleg era um professor medíocre, a verdade era que, como imediato do Rei dos Piratas, Hyleg era um especialista de alto nível nos 3 tipos de Aki. Capítulo 210. Nas profundezas do Cal Belt, o mar famoso entre piratas comuns, fica uma região repleta de ninhos de gigantescos reis do mar. A superfície tranquila da água é pontilhada de mini-ilhas flutuantes. Esses são os peculiares e enormes reis dos mares, agora reduzidos a corpos sem vida com enormes caroços na cabeça, claramente em um estado irrecuperável. Diante das carcaças dos reis dos mares, o sonho sem fim navegava lentamente, deixando um longo e ondulante rastro para trás. Para o sonho sem fim, equipado com um sistema de propulsão elétrica, o Cal Belt não representou nenhum desafio. Com a ajuda de cartas náuticas e do radar natural de Tomoya, localizar com precisão a Ilha das Mulheres, Amazon Lily, não foi uma tarefa difícil. Conforme Miau aumentava a potência do motor, a popa do navio explodia de energia, impulsionando-os para frente a uma velocidade vertiginosa. Não demorou muito para que uma ilha exuberante e montanhosa aparecesse à vista, e inscritos no centro da ilha estavam os caracteres de Kuja. Uma ilha cheia de mulheres, isso vai ser interessante. Empoleirado no topo da figura de proa do navio, a estátua da deusa da água, Miau espiava através de um telescópio, examinando a ilha à frente. Uma ilha de mulheres, comida deliciosa, uma ilha de mulheres, comida deliciosa. Kana sentou-se ao lado de Miau, com as pernas balançando no ar, balançando para frente e para trás enquanto repetia as mesmas frases várias vezes, claramente já salivando pela presa na ilha. Então esse é o lugar governado por aquela mulher louca, hein? Em contraste, Aqua parecia completamente desanimada com Amazon Lily. A deusa, geralmente obcecada por compras, que clamava para comprar vinho em cada nova ilha, estava estranhamente hesitante em desembarcar, receosa das atenções de Hancock. Isso era uma ocorrência rara para a deusa, que geralmente gostava de ser admirada e elogiada. Era como ver um porco voar. Talvez essa fosse a resposta definitiva para os apaixonados. Preparem-se para atracar, lembrou Tomoya. Em meio às reflexões da tripulação, o sonho sem fim levou apenas alguns segundos para chegar ao porto de Amazon Lily. Um grande portão circular adornado com o símbolo dos piratas cuja bloqueava o caminho deles, cortando o acesso à ampla rota marítima. Quem vai aí? No topo do portão, guerreiras seminuas com os olhos cheios de vigilância, apertavam com mais força seus arcos em forma de cobra, mirando diretamente em Tomoya e sua tripulação no convés. Como defensores da Amazon Lily, eles avistaram o navio misterioso de longe e estavam em alerta máximo. A tripulação do restaurante do mar, ou melhor, os Shichibukais agora, Tomoya anunciou sua presença enquanto também observava os guerreiros de olhos afiados do outro lado. Eram lindos, com corpos imponentes, mas nenhum lhe era particularmente familiar. Afinal, isso foi 10 anos antes de Luffy partir para o mar, então guerreiros como Margarete, Sweet Pean e a Felandra provavelmente ainda eram crianças. Shichibukais, a equipe do restaurante do mar, o guerreiro líder franziu a testa. Amazon Lily estava em grande parte isolada do mundo exterior, tanto que nem sabia o que eram frutas do diabo ou homens. Naturalmente nunca tinham ouvido falar de Tomoya. Como resultado, os guerreiros apertaram ainda mais as cordas dos arcos, prontos para disparar uma saraivada de flechas impregnadas de Aki que poderiam atravessar o sonho sem fim. O que você está fazendo? Apresse-se e abra o portão para essa deusa ou eu inundarei sua ilha inteira. Aqua, que no começo tinha pouca paciência, gritou com eles, apontando agressivamente. Essa explosão dissipou qualquer hesitação que os guerreiros pudessem ter. Atire! Afunde esse navio! Uhu, uhu, uhu! Flechas imbuídas de Aki assobiavam pelo ar, formando uma rede enorme enquanto desciam sobre o sonho sem fim. No entanto, quando as flechas estavam prestes a atravessar, a tripulação no convés permaneceu imperturbável. Nem mesmo o geralmente tímido rei ativou seu motor imperador. Comparado às batalhas com almirantes e imperadores, isso não foi nada. ZZZZT. Um arco elétrico quase imperceptível cintilou, e foi como se o tempo tivesse congelado. As flechas pararam de repente no ar, suspensas e imóveis. Essa idiota falastrão nunca aprende.
Ela não pode esperar que pelo menos avisem nossa chegada primeiro? Tomoya suspirou profundamente, então levantou o braço e estalou os dedos casualmente. Num instante, as flechas carregadas de eletricidade estática giraram e dispararam de volta em direção ao portão. Baque, baque, baque. As flechas atingiram o portão grosso, errando completamente os guerreiros, mas deixando buracos profundos na madeira. Alguns fios de cabelo flutuaram suavemente até o chão aos seus pés e os guerreiros, atordoados por essa demonstração inimaginável de poder, ficaram congelados. A força do oponente estava muito além de qualquer coisa que eles pudessem suportar. Com apenas um movimento, esses guerreiros experientes perceberam a enorme diferença de poder entre eles. Depressa, vão informar os líderes dos piratas Kuja. A guerreira líder saiu do choque e ordenou urgentemente que seus companheiros espalhassem a notícia. Não precisa, sua princesa cobra já está a caminho, disse Tomoya calmamente. Você conhece nossa princesa cobra? O guerreiro líder, suando, ficou chocado. Enquanto ela falava, uma figura roxa disparava rapidamente pelas ruas, saltando de telhado em telhado com uma velocidade incrível. Com suas longas pernas impulsionando-a para frente, cabelos negros esvoaçando atrás dela e seus brincos de cobra balançando, Hancock, vestida com um shogun roxo, pousou no topo do portão em um movimento rápido. Princesa Cobra. Esses estrangeiros são... Antes que a líder pudesse terminar a frase, Hancock a chutou para o lado. Silêncio! Como ousa desrespeitar meu honrado convidado? Está pronto para enfrentar as consequências? Os olhos de Hancock eram frios, seu lindo rosto irradiava uma intenção assassina. Ao saber que a equipe do restaurante do mar havia chegado ao Amazon Lily, Hancock imediatamente saltou do palácio Kuja e correu para o porto. Os guerreiros ficaram estupefatos. Eles nunca tinham visto a princesa serpente tão brava, e todos se ajoelharam, sem ousar dizer uma palavra. Deixa pra lá, Hancock. Eles só estavam cumprindo o dever deles. Conhecendo muito bem a natureza apaixonada de Hancock, Tomoya interveio rapidamente. Hancock virou a cabeça, olhando para o convés do sonho sem fim. Assim que avistou aquela figura azul e inteligente, a intenção assassina em seus olhos se fundiu com corações. A Lady Aqua, você acabou de dizer que aceitaria meu pedido de casamento? Água? Sua expressão se transformou em puro desgosto e a deusa, normalmente destemida, silenciosamente recuou para trás de Tomoya, tentando se tornar a menor possível. Toda a sua bravata anterior sobre inundar a ilha desapareceu. Ela percebeu que não tinha ideia de como lidar com alguém tão bizarro quanto Hancock. Sob as ordens quase autoritárias de Hancock, o portão circular se abriu lentamente, permitindo que o sonho sem fim entrasse e atracasse ao lado do perfume Yuda. O grupo desembarcou e pisou na ilha isolada, que só poderia ser descrita como um paraíso para os homens. Nas ruas ladeadas por edifícios tradicionais de estilo chinês, inúmeras mulheres bonitas espiavam, observando curiosamente os estrangeiros que a própria princesa serpente tinha vindo cumprimentar. Afinal, nem mesmo a poderosa marinha tinha permissão para pisar em suas terras e só podia ancorar nas águas ao redor. Estrangeiros de fora. Poderiam ser os homens lendários? A pergunta de uma mulher particularmente curiosa provocou uma onda de intriga entre os moradores de Amazon Lily. Mais e mais mulheres se reuniram, observando Tomoya e sua tripulação por trás da cobertura. Se a princesa serpente não estivesse lá, elas provavelmente teriam corrido para tocar e sentir esses seres estranhos. Hancock liderou o caminho, afastando com chute qualquer gato ou cachorro que cruzasse seu caminho. Seus olhos, cheios de admiração e amor, ocasionalmente se voltavam para Aqua. Aqua, sentindo-se cada vez mais inquieta, agarrou-se a Tomoya como uma colegial assustada. Em contraste, Tomoya, Miao e King pareciam muito mais relaxados, absorvendo o cenário vibrante de inspiração chinesa da ilha. Então, este é realmente um país inteiramente de mulheres. Não acredito que um lugar assim exista neste mundo, Miao. Maravilhou-se Miao. Ele tinha pouco interesse em mulheres humanas. Sua curiosidade era puramente sobre o fenômeno de Amazon Lily. Kana cumprimenta a todos. Kana, usando sua frase de saudação universal, acenou para os moradores de Amazon Lily. Sempre que um pequeno gato ou cachorro cruzava seu caminho, ela atacava e o devorava de uma só vez. Era um presente dos céus. Como ela, uma dragão ancestral apaixonada por comida, poderia deixá-lo desperdiçar. King, com os braços cruzados, mantinha uma atitude calma e indiferente, mas o leve zumbido de seu motor imperador revelava a tempestade que se formava dentro dele. Claro, ele era um jogador hardcore, mas qualquer homem que se visse cercado por mulheres assim certamente teria algumas ideias. Graças a Deus Brook já havia deixado o navio. Se ele estivesse ali, o sangramento nasal provavelmente seria mais forte que a técnica banquete de Aqua. Mesmo que ele fosse apenas um esqueleto e não tivesse um nariz para sangrar. Em meio aos olhares de inúmeras mulheres sensuais, Tomoya e sua tripulação chegaram rapidamente ao Palácio Kuja, localizado no ponto mais alto da ilha. Os membros dos piratas Kuja fizeram fila para recebê-los, e dentro do salão de recepção, Hyleg, Shaq, a anciã Neon e as irmãs Boa já estavam esperando. Enquanto as pesadas portas de madeira vermelha se fechavam lentamente, e após uma breve rodada de apresentações, todos tomaram seus lugares. Não esperava ver vocês tão cedo, Tomoya, e a equipe do restaurante do mar. Hyleg, usando óculos redondos, sorriu. Hyleg, Shaq, não tive a chance de dizer isso antes, mas sou realmente grato pela ajuda de vocês no arquipélago de Sabaldi. Tomoya expressou seus sinceros agradecimentos. Não é nada. Só demos as caras na frente de dois velhos amigos, e é bom revigorar os velhos tempos de vez em quando. Hyleg dispensou o agradecimento com um aceno e entregou a Tomoya uma xícara de chá fresco. Mas as notícias sobre você têm circulado por todo o mar ultimamente.
Seja lutando contra Z em Water 7, derrotando Crocodile em Alabasta, ou se tornando um Shichibukai após matar um dragão celestial. Cada evento deixou esse lendário pirata chocado. Em menos de um mês, esse jovem havia presenciado um evento chocante atrás do outro, a ponto de chamá-lo de milagre não parecer exagero. Foi principalmente por necessidade. Comparado a lendas como você, ainda tem um longo caminho a percorrer, respondeu Tomoya modestamente. Pode não ser esse o caso. Shaki, parada ao lado de Hyleg com um cigarro na mão, encarou Tomoya com seus olhos profundos e experientes. Ouvi alguns rumores ultimamente. Dizem que você apareceu na Terra Santa dos Dragões Celestiais de Mary Geoise e causou uma grande comoção? Embora a notícia não tenha chegado ao mundo, o choque de Aki do Conquistador que ocorreu em Mary Geoise não passou despercebido por aqueles com olhar atento. Como uma ex-pirata renomada, a rede de inteligência de Shaki não era mais fraca que a das grandes potências, então ela havia obtido algumas informações privilegiadas, embora tenha sido só um pouquinho. Como esperado do Shaki saber até mesmo sobre isso, Tomoya não pôde deixar de admirar suas habilidades de coleta de informações. Sim, eu tive um pequeno conflito com os Cavaleiros de Deus em Mary Geoise. Ao ouvir essa admissão direta, as expressões de Hyleg, Shaki e da anciã Neon mudaram ligeiramente. Tendo participado direta ou indiretamente da batalha no Vale de Deus, eles estavam bem cientes dos Cavaleiros de Deus, a força de combate oculta dos dragões celestiais, e entendiam tanto seu status quanto sua força. Mesmo assim, Tomoya entrou em conflito com eles e ainda conseguiu assegurar sua posição como Shichibukai e deixar Mary Geoise em segurança. As implicações complexas e significativas disso eram inimagináveis. Incrível! Não é de se admirar que Hyleg e Shaki estivessem dispostos a se revelar para ajudar. A anciã Neon, apoiada em sua bengala em forma de cobra, examinou Tomoya, tentando discernir o que diferenciava aquele belo jovem. Enquanto isso, Hancock, que servia chá diligentemente e adorava Aqua, caiu em um raro momento de silêncio. Roendo as unhas com seus dentes brancos e perfeitos, suas sobrancelhas se franziram em pensamento enquanto ela se concentrava em Tomoya. Este homem conseguiu resistir aos seus encantos petrificantes. Era o capitão do navio de Lady Aqua e entrou em conflito com os 5 anciões do governo mundial e os Cavaleiros de Deus. Mas ainda assim saiu ileso do inferno de Mary Geoise. Hyleg e Shaki, vendo que Hancock ainda não havia superado Aqua, mesmo depois de conhecer a equipe do restaurante do mar, perceberam que Tomoya não havia lhe contado a verdade sobre matar um dragão celestial. Então eles decidiram continuar, mantendo a história real em segredo. Embora Hancock pudesse ser uma simples apaixonada pelos dragões celestiais, ela também era uma das mais perspicazes Shichibukai, e havia captado com afinco certos detalhes importantes. Seu amor inabalável por Aqua estava começando a mudar. De volta aos negócios, Tomoya. Controlando o choque, Hyleg tomou um gole de chá quente. Você não veio até a Amazon Lily só para agradecer, veio? Capítulo 211. Então, você está interessado em aprender sobre Aki? Sem problemas, pergunte à vontade. Eu te conto tudo que sei. Hyleg concordou prontamente. Tendo decidido ajudar no arquipélago de Sabaldi, ele certamente não iria se comportar com superioridade ao guiar um novato promissor. Mas isso significa que Hyleg será seu professor, Shaki acrescentou astutamente, soprando um anel de fumaça. Ela via um potencial tremendo em Tomoya e queria aproximá-lo ainda mais de Hyleg. Seja por simples admiração ou por consideração estratégica, era uma situação vantajosa para todos. Como um dos piratas mais experientes da última era, o olhar aguçado de Shaki não deixou nada passar. Seria uma honra, Tomoya aceitou sem hesitar. Deixando de lado a reputação de professor medíocre por um momento, construir um relacionamento com Hyleg, o ex-imediato do rei pirata Roger. Só os beneficiaria em suas próximas aventuras no Novo Mundo. Era uma camada extra de segurança. Então venha comigo. Há uma ilha desabitada aqui perto, lar de muitas feras perigosas. Elas podem não representar uma grande ameaça para você, mas é um excelente lugar para treinar. Hyleg pousou o chá e se levantou, liderando o caminho para fora do castelo cuja Tomoya e sua equipe seguiram de perto. Espere. Quando estavam prestes a sair do salão, Hancock, a governante da ilha, gritou com uma expressão conflitante. Hancock, há algo errado? Hyleg se virou seus olhos, escondidos atrás dos óculos redondos, mostrando uma ponta de curiosidade. Quero ver se esse homem realmente merece ser o capitão da Lady Aqua. Hancock, com suas longas pernas brancas parcialmente visíveis sob seu chelguição roxo, caminhou corajosamente até Tomoya. Embora já tivesse chegado a uma conclusão, ela não conseguiu resistir à vontade de testá-lo ela mesma. Se sua beleza avassaladora não conseguisse convencer esse homem, então a única coisa que restava era sua presença avassaladora como conquistadora. Zumbido. Sem dar a Tomoya a chance de responder, os longos cabelos negros de Hancock esvoaçaram enquanto seus olhos, do mesmo tom de azul dos de Aqua, liberavam uma onda avassaladora de Aki do Conquistador. O ar ao redor deles ficou pesado instantaneamente, como se a própria cor estivesse sendo drenada do mundo, deixando para trás apenas os relâmpagos vermelho escuros que crepitavam como uma tempestade por todo o salão. Este era o Aki da Imperatriz Pirata. A pressão avassaladora se abateu sobre Tomoya, testando sua força mental. Por um instante, foi como se a mulher à sua frente não fosse a mais bonita do mundo, mas uma fera feroz com presas afiadas como navalhas. Indo direto para o Aki do Conquistador como convidado, você realmente faz jus ao título de Imperatriz Pirata. Tomoya permaneceu imperturbável em meio à tempestade. Aki de Hancock era forte, mas tinha apenas 19 anos, longe do nível de veteranos experientes como Figar Langarlin. Ela não chegou nem perto de fazê-lo dobrar o joelho ou dar um passo para trás. Em termos de força pura, Hancock não era páreo para ele. E quem temeria o Aki de alguém mais fraco que ele?
Então Tomoya simplesmente ficou ali com uma expressão calma, deixando o vento bagunçar seu cabelo. Atrás dele, Hyleg, Shaq e a anciã Neon trocaram olhares cúmplices e balançaram a cabeça, divertidos. Aqua e os outros pareciam igualmente indiferentes. Até Miao, que costumava ser facilmente nocauteado pelo Aki do Conquistador, permaneceu firme. Os olhos de Hancock encontraram os de Tomoya e após vários segundos de olhar intenso, ela finalmente recolheu seu Aki, percebendo a verdade que procurava. Com um suspiro altivo, ela se virou, jogando o cabelo para trás enquanto voltava para seu lugar em sua cobra de estimação. Suas ações, embora silenciosas, deixaram sua posição clara. Vamos! Hyleg retomou o passo e abriu a pesada porta. Enquanto Tomoya e sua equipe seguiam Hyleg para longe da vista pelas ruas de Amazon Lily, Hancock, ainda sentada em sua cobra, mordeu a unha do polegar, pensando profundamente. Shaq Anciã Neon, aquele homem, ele provavelmente foi quem realmente matou o dragão celestial em Sabaldi, não é? Ela perguntou, com a voz cheia de complexidade. A anciã Neon, apoiada em sua bengala, olhou para a ex-escrava dos dragões celestiais e respondeu. Você já sabe a resposta, não é? Se não me engano, foi o que os jornais noticiaram. Cuidado, Hancock. Um homem como ele pode ser muito perigoso para você, acrescentou Shaq com suas palavras carregadas de significado. Trovão extremamente maligno, Tomoya. Hancock se encolheu, mordendo o polegar com mais força enquanto pensava. Na ilha desabitada de Ruzukaina, localizada a noroeste de Amazon Lily, Tomoya e sua tripulação embarcaram em uma semana de treinamento intenso, preparando-se para sua jornada ao novo mundo. Tomoya se concentrou em refinar seu Aki, especialmente o Aki do Conquistador. Miao e King continuaram seu treinamento nos 6 poderes, enfrentando diariamente as feras ferozes da ilha. Miao se saiu bem, mas King levou uma surra. Embora King insistisse que essa era sua verdadeira força, Miao permaneceu convencido e profundamente comovido de que King estava apenas fingindo. Poupar os sentimentos de seu companheiro mais fraco. Isso ocorreu principalmente porque o rosto intimidador de King era muito enganoso. Ao longo de sua jornada na Grand Line, o comportamento calmo de King diante de oponentes mais fortes foi muito real. Quanto à deusa tola Aqua, ela rapidamente esqueceu sua bravata anterior após um treinamento rigoroso, voltando à preguiça e vagando pelas florestas da ilha com Kana. Ao longo do caminho, ela conseguiu ser perseguida por feras selvagens e quase inundou a ilha, deixando Hyleg completamente perplexo, enquanto sua compreensão dos limites da idiotice era redefinida. No meio do treinamento, Hancock, incapaz de conter seus pensamentos inquietos, navegou até Ruzukaina no perfume Yuda sob o pretexto de levar comida, apenas para ver o homem que permanecia em sua mente. Depois de uma série de cenas românticas tímidas e imaginárias, ela prontamente aceitou o convite de Tomoya para ficar e treinar aqui junto com eles. A sugestão de Tomoya foi, é claro, motivada pelo imenso potencial de Hancock. Se ela se dedicasse ao treinamento, ela poderia até dominar a forma avançada do Aki do Conquistador, sem precisar depender somente de suas habilidades de Akuma no Mi para ser uma força formidável. Afinal, na história original, o potencial de Hancock foi de certa forma ofuscado por sua poderosa Akuma no Mi. O conforto gera complacência e com o status de Shishibukai, Hancock, que havia despertado o Aki de Conquistador cedo, tinha poucos motivos para se esforçar mais. Outros em situações semelhantes incluíam Doflamingo, outro Shishibukai, e Katakuri, protegido por Big Mom. Todos os 3 tinham potencial para se tornarem imperadores do mar. Se Hancock, que havia se aliado totalmente a eles, pudesse dominar a forma avançada do Aki do Conquistador, os benefícios seriam imensuráveis. O tempo passou rápido enquanto eles treinavam, com a maior parte da diversão proporcionada pelas palhaçadas de Aqua. Logo chegou o dia da partida deles. No porto de Amazon Lily, as docas estavam cheias de mulheres de todos os tipos. Os piratas Kuja e os guardas guerreiros se reuniram para ver o sonho sem fim zarpar. Hyleg, obrigado por tudo. Lembraremos dessa dívida. Tomoya e sua tripulação estavam no convés, acenando para Hyleg e Shaq. Até mesmo Aqua, que não passava de arrogante, passou a respeitar Hyleg, chegando ao ponto de nomeá-lo grande instrutor da religião Axis. Parecia reconhecimento, mas na verdade foi apenas uma conversão forçada, tornando Hyleg uma seguidora devota da religião Axis. Foi um presente um tanto indireto, muito no estilo da deusa tola. Suba ao topo deste mundo. O novo mundo será seu maior palco. Hyleg sorriu, desembainhou sua espada e lançou um sutil aceno de Aki do Conquistador como uma despedida sincera. Em meio aos relâmpagos vermelhos deslumbrantes que enchiam a costa, o sonho sem fim mudou para um modo submarino e submergiu lentamente nas águas calmas. Para um navio feito de árvore do tesouro Adam e aprimorada com a tecnologia de Miao, o sonho sem fim não precisava parar em Sabaldi para um revestimento. Então, o plano de Tomoya era simples e direto. Eles mergulhariam direto na Ilha dos Homens-Peixe. Enquanto Tomoya e sua tripulação desapareciam sob as ondas, Hyleg olhou ao redor, confuso. Falando nisso, onde está Hancock? Ela está de cama com febre alta. A anciã Neon está cuidando dela, respondeu Shaq calmamente. Uma febre? Lembrando-se do estado energético de Hancock nos últimos dias, a expressão de Hyleg mudou. Será que é a condição do imperador Lírio Amazona? Exatamente. Eu a avisei. Chegar perto daquele homem é perigoso. Shaq suspirou exasperada. A mente de Hyleg voltou aos seus dias de juventude com Shaq. É uma aflição memorável, ele disse com uma risada. Enquanto isso, o sonho sem fim continuou sua descida, logo atingindo uma profundidade de 4.000 metros. Nessa profundidade, a luz da superfície era quase inexistente, e a única coisa visível era a escuridão infinita e perturbadora. Ocasionalmente, enormes reis dos mares passavam nadando, e seus movimentos enviavam ondas de choque que abalavam o pequeno sonho sem fim.
Com apenas vislumbres de suas escamas enormes ou olhos vermelhos e vazios, os monstros ocultos das profundezas eram suficientes para fazer até o mais destemido estremecer, mas não Tomoya e sua tripulação. Uma enguia com cabeça de vaca. Quem imaginaria que haveria peixes tão estranhos no fundo do mar? Aqua, de pé no convés translúcido, olhava ao redor como uma criança curiosa, seus olhos azul celeste examinando tudo. Seus olhos divinos tinham o poder de ver através de toda a escuridão. Em termos simples, a visão noturna era uma de suas especialidades. Ei, Tomoya, podemos comer isso? Kana, incapaz de ver o peixe com cabeça de vaca que Aqua mencionou, puxou as calças de Tomoya com um olhar de curiosidade. É comestível, mas é grande demais para ser armazenado no navio. Tomoya deu um tapinha na cabeça de Kana enquanto ele se agachava. Embora não tivesse os olhos divinos de Aqua, sua combinação de Aki e sentidos elétricos quase inigualáveis lhe permitiam perceber uma vasta área ao redor deles. Mas pensando bem, por que esses ferozes reis dos mares estavam sendo tão dóceis? Não deveriam estar atacando o navio? Enquanto ele ponderava, a deusa tola já havia começado sua travessura. Ei, vocês grandões aí, eu ordeno que venham aqui e façam um show. Embora sua voz não fosse particularmente alta, teve um efeito imediato, fazendo com que os reis dos mares ao redor deles congelassem. No segundo seguinte, como se tivessem sido convocados, esses governantes do mar profundo começaram a se mover rapidamente em direção ao sonho sem fim. As correntes resultantes fizeram o pequeno navio balançar violentamente. No tempo que levei para piscar, você já começou a causar problemas de novo? Acha que este navio não é resistente o suficiente? Tomoya estalou os dentes e desferiu um golpe poderoso na cabeça de Aqua. Com um grande galo vermelho na cabeça, Aqua imediatamente se encolheu, agachando-se em um canto com os olhos marejados. Sinto muito, Tomoya-sama. Os reis dos mares reunidos, ao verem isso, pareceram mostrar uma expressão de choque surpreendentemente humana antes de se dispersarem em todas as direções. O sonho sem fim se estabilizou e continuou sua descida em direção às profundezas. Depois de repreender Aqua, Tomoya sentou-se na área de chá no convés, perdido em pensamentos. Deixando as travessuras de lado, ele não esperava que Aqua, após seu aumento em poder divino, pudesse agora comandar até mesmo os reis dos mares. Antes de Alabasta, ela demonstrava algum talento nessa área, mas só conseguia controlar os peixes mais comuns. Se agora ela conseguia comandar até os enormes reis marinhos das profundezas do mar, isso significava que Aqua era efetivamente a arma ancestral de Poseidon? Deixando de lado seu intelecto problemático e propensão ao caos, a deusa da água tinha algumas vantagens incríveis no mundo de One Piece. Essa descoberta inesperada adicionou mais uma carta na mão de Tomoya em sua batalha contra o governo mundial. Com Aqua devidamente castigado, o sonho sem fim continuou sua descida. Navegando por erupções vulcânicas, correntes marítimas profundas e recifes em movimento, eles finalmente atingiram uma profundidade de 9.000 metros. Tudo o que restava era seguir a corrente descendente diretamente para a Ilha dos Homens-Peixe. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 212. Alguns dias antes. Mar do Sul, Reino de Sorbet, uma catedral solene e majestosa. Vários homens de meia idade, cada um com sua aparência única, estavam limpando e arrumando como de costume enquanto conversavam casualmente. Esses homens mais tarde se tornariam os oficiais dos piratas Bonnie, que escolheriam zarpar como piratas por preocupação com Bonnie, então com 12 anos. Bang! Justo quando pensavam que seria mais um dia monótono e sem graça, a porta da catedral foi repentinamente aberta com grande força. Uma luz brilhante e ofuscante entrou, dissipando instantaneamente a escuridão opressiva dentro da catedral. Uma mulher frágil de cabelo curto estava sob a luz do sol. Os homens de meia idade, inicialmente desanimados, ficaram atordoados. Após reconhecerem a identidade da mulher pela sua aparência, esfregaram os olhos, incrédulos, pensando estarem tendo algum tipo de alucinação. De jeito nenhum, não pode ser. Aquela pessoa é... Gina? Uá, uá, uá. O choro agudo e alto de um bebê interrompeu o choque. Talvez sentindo que finalmente havia escapado da escuridão infernal e chegado a um lugar seguro, a menina nos braços de Ginny, Bonnie, começou a chorar alto. Está tudo bem, Bonnie, está tudo bem. Não chore. Apesar de estar mentalmente exausta, Ginny tentou ao máximo manter a voz calma e suave. Enquanto confortava Bonnie inconsolável, Ginny levantou a cabeça e olhou para os administradores da igreja, que ainda estavam em choque. Pessoal, estou de volta. Não havia alegria em sua voz por ter escapado da morte, em vez disso havia pesar e humildade. Vendo a garota antes animada e alegre agora reduzida a tal estado, os homens de meia idade não conseguiram evitar sentir uma pontada no coração. Você é? Ginny? Finalmente reagindo, eles jogaram fora suas vassouras e panos, animados, e rapidamente se reuniram ao redor dela. Graças a Deus. Ginny, você finalmente voltou. Espera, Ginny, você deve estar morrendo de fome, né? Não fale ainda, eu vou cozinhar sua carne favorita. Não tenha pressa, seu idiota. A Ginny deve ter passado por muita coisa. Ela devia tomar um banho primeiro para relaxar. Ginny, não dê ouvidos a esses idiotas. Você devia se sentar e tomar um pouco de água. Vou pegar um pouco para você. Os homens, muito felizes, cercaram Ginny, conversando animadamente e até começaram a discutir sobre quem deveria ajudá-la primeiro. Eles notaram o cansaço no rosto de Ginny e, por compreensão, não mencionaram o bebê desconhecido em seus braços. A discussão barulhenta combinada com os lamentos de Bonnie encheu a catedral, antes mortalmente silenciosa, com uma atmosfera animada. Não precisam, pessoal. Por favor, deixem-me ter um pouco de paz e sossego por enquanto. Assim que Ginny terminou de falar, suas pupilas se contraíram violentamente e seu corpo começou a tremer levemente.
A luz ao redor deles diminuiu de repente, e ficou bem claro que um homem grande havia aparecido na entrada atrás dela. Ao ver o homem que apareceu do nada, os administradores da igreja ficaram todos atordoados. O homem de capa preta, Bartolomeu Kuma, simplesmente encarou a figura familiar à sua frente. Seus olhos duros e acinzentados se encheram de lágrimas, turvando sua visão. Ele tinha acabado de ajudar Dragon a resolver uma rebelião em um reino no Mar do Leste quando recebeu a notícia do retorno de Ginny. Ele imediatamente usou sua habilidade de Akuma no Mi para cruzar o vasto mar e chegar primeiro ao Reino Sorvete. Ginny, é você mesmo? A voz de Kuma, suave, mas cheia de excitação incontrolável, flutuou no ar. Kuma imaginou inúmeras possibilidades de reencontro com Ginny. Em noites tranquilas, ele até sentia vontade de invadir Mary Joyce sozinho. No entanto, encontrá-la nessa catedral familiar era algo que ele nunca havia imaginado. Ou melhor, ele nunca ousou esperar por tal cena. Ao ouvir a voz que tanto desejava, o tremor de Ginny se intensificou, e lágrimas escorriam por suas bochechas, molhando o pequeno rosto de Bonnie. Ela não respondeu. Ginny, você realmente voltou? Kuma instintivamente deu um passo pesado para frente, pronto para verificar essa realidade onírica com seus próprios olhos. Kuma, não se aproxime mais. Ginny gritou de repente emocionada, com a voz carregada de desespero enquanto repreendia Kuma por tentar se aproximar dela. Eu já. Assim como Kuma, que estivera preso na escuridão do inferno, Ginny sentia falta do seu amado Kuma a todo instante. Mas quando essa esperança invisível se tornou realidade, sua humildade a deixou sem coragem para enfrentá-lo. Porque ela não estava mais limpa. As experiências dolorosas dos últimos tempos inundaram seu coração, e com apenas uma frase curta, pareceu que toda sua força e coragem haviam sido drenadas. Ela mordeu o lábio com força, tentando se recompor. Quando Ginny estava prestes a desmaiar, braços fortes a envolveram pelo lado. Sinto muito, muito mesmo, por não ter conseguido te salvar naquele momento. Sinto muito, muito mesmo. Kuma caiu de joelhos, segurando firmemente o corpo trêmulo de Ginny, enterrando a cabeça profundamente em seu ombro. O oficial do exército revolucionário, que causou medo nos corações de inúmeros vilões e era mais assustador que um monstro, agora chorava incontrolavelmente, usando palavras fracas para expressar seu profundo remorso. Kuma, não me toque e não se desculpe. Eu não sou mais digna de ser abraçada por você. Ginny lutou desesperadamente, mas em seu atual estado frágil, como ela poderia escapar da força monstruosa de Kuma? Gradualmente Ginny sentiu o calor do peito de Kuma e ouviu as batidas fortes e reconfortantes do coração. À medida que suas emoções se desintegravam, ela parou de lutar. Apesar de achar que isso era extremamente egoísta, ela ainda aceitou seus verdadeiros sentimentos e recostou a cabeça nos braços fortes e poderosos dele. Lágrimas quentes encharcaram os braços de Kuma. Por algum motivo Bonnie, que estava chorando alto, também se acalmou naquele momento, seus olhos inocentes olhando curiosamente para Kuma através da fresta. Risada. Após uma breve pausa, Bonnie deixou de chorar e começou a rir, com a voz clara e alegre. Do lado de fora da catedral, a luz quente do sol brilhava novamente, projetando longas sombras de Kuma, Ginny e Bonnie. O tempo pareceu parar naquele momento, congelando aquela cena quente. 3 dias passaram num piscar de olhos. Reino de Sorbet nas exuberantes pastagens das montanhas. Ginny, que havia recuperado um pouco de sua força, ficou lado a lado com Kuma, observando a terra que ambos amavam e o vasto e ondulado mar ao longe. Perto da costa, o navio principal do exército revolucionário estava atracado, e o líder do exército revolucionário, Dragon, junto com Ivankov e outros membros principais, estavam em silêncio no convés. Ginny respirou fundo e reuniu coragem para falar com Kuma ao seu lado. Kuma, decidi ficar aqui e criar Bonnie. Então eu ficarei com você, disse Kuma firmemente. Tendo recuperado o que havia perdido, ele não estava disposto a deixar o lado de Ginny novamente e decidiu protegê-la para sempre. Não brinque com isso, Kuma. Você se esqueceu do seu sonho de tornar o mundo livre? Ginny desviou o olhar, incapaz de encontrar os olhos de Kuma, e tentou persuadi-lo em um tom descontraído. Se eu não posso proteger a pessoa que amo, então que direito tenho de falar sobre sonhos? A voz de Kuma estava calma. Durante o tempo em que Ginny foi capturada, Kuma claramente cresceu, não sendo mais o homem tímido que era tímido demais para pedir a pessoa que amava em casamento. Você está jogando sujo, dizendo uma coisa dessas em um momento como esse. Um olhar complexo brilhou nos olhos de Ginny, mas logo se tornou resoluto novamente. Se você vacilar por minha causa, vou me sentir culpada pelo resto da vida. Kuma, você tem coisas mais importantes para fazer. Mesmo que o caminho para a liberdade seja cheio de desafios, no meu coração, você sempre será o garoto da alegria que pode libertar o mundo. Ao ouvir isso, Kuma abaixou a cabeça levemente, e sua capa cobriu seu rosto, tornando impossível ver a expressão escondida nas sombras. Sua garganta se moveu como se ele quisesse dizer alguma coisa. Mas de repente lábios suaves e frios silenciaram tudo o que ele queria dizer. Ginny ficou na ponta dos pés, e após um breve momento se afastou, levantando a cabeça para evitar que as lágrimas caíssem em seus olhos. Aproveitando o momento em que Kuma estava atordoado, ela levantou as mãos e usou toda a sua força para empurrar o homem grande para longe. Observando as costas hesitantes de Kuma, Ginny respirou fundo e gritou com toda a sua força. Corra como você costumava fazer, não importa o quão doloroso seja, não pare. Kuma. Suas palavras resolutas eram mais afiadas que a lâmina de qualquer inimigo, perfurando profundamente o coração de Kuma. Ele mordeu o lábio com força, sem se importar enquanto o sangue começava a escorrer. Finalmente, com grande esforço, Kuma levantou a cabeça e deu um passo pesado para frente, começando a correr lentamente em direção à costa. Naquele momento, ele estava, sem dúvida, sentindo muita dor, mas, diferentemente de antes, essa dor estava repleta de paixão e esperança. Somente quando a figura que ela tanto desejava desapareceu de vista, Ginny se permitiu relaxar, desabando no chão.
Kuma, você deve ter sucesso em encontrar a liberdade. 10.000 metros abaixo do mar, um único feixe de luz guiou o sonho sem fim adiante. Era o mar completo, com que muitos sonham, a Ilha dos Homens-Peixe. Passando facilmente pelas 2 camadas de membranas especiais que cercam a Ilha dos Homens-Peixe, o sonho sem fim entrou com sucesso em seu território, atracando lentamente em um porto repleto de lindos recifes de corais. As belas sereias brincando entre os recifes de corais, como pássaros assustados, rapidamente se esconderam em cantos escondidos, observando cautelosamente Tomoya e sua tripulação desembarcar. A Ilha dos Homens-Peixe estava em crise. Piratas e até fuzileiros navais vinham com frequência, sequestrando sereias e homens-peixe para vendê-los como escravos no mar. Como resultado, essas sereias instintivamente temiam esses humanos de 2 pernas. Por que todos os peixes foram embora assim que chegamos? Aqua, cheia de confusão, achou que esse tratamento estava longe da grande recepção que havia imaginado. Como uma raça que vive no mar pode ter medo dela, a deusa da água? Espera, pensando bem, isso até faz sentido. Afinal, ela é a deusa da água. Logo, a deusa tola, agora completamente convencida, começou a andar por aí, exibindo-se para sereias distantes. Seu comportamento feroz só aumentou o medo das sereias. Você é realmente uma deusa da água? Tomoya perguntou, exasperado. Claro, é natural que essas sereias tenham a minha presença divina em alta conta. Aqua estufou o peito orgulhosamente. A expressão deles não parece estar cheia de reverência. Até Miau não conseguiu deixar de brincar. Enquanto isso, Kana, agachado em um canto, já havia devorado 2 caranguejos com grandes pinças. Mas é realmente um mundo fascinante. Nunca imaginei que existiria uma ilha tão linda a 10.000 metros de profundidade. King, que normalmente era silencioso, não conseguiu deixar de expressar seu espanto ao contemplar a Ilha dos Homens-Peixe. Dada a hostilidade da Ilha dos Homens-Peixe em relação aos humanos, Tomoya decidiu não perder tempo e foi direto para o castelo Ryugu para encontrar o rei Netuno. Quando ele liberou seu Haki de observação para localizar a posição exata do castelo Ryugu, uma das sereias que os observava de longe com medo, de repente nadou em direção a eles com determinação. Tomoya-sama, Aqua-sama, é você mesmo. Com longos cabelos azuis caindo em cascata, o rosto da sereia era delicado e belo, sua figura incrivelmente voluptuosa. Tomoya a reconheceu imediatamente como a escrava sereia que haviam resgatado no arquipélago de Sabaldi. Ao ver a bela sereia se aproximando, Aqua franziu a testa, apoiando o queixo na mão. Depois de alguns segundos pensando, ela rapidamente assumiu uma postura defensiva e perguntou: Quem é você e como sabe meu nome? Em questões de pouca importância, a deusa tola e estúpida demonstrava notável vigilância. Em resumo, ela realmente é uma deusa inútil. Aqua-sama, eu sou Isha. Agradeço muito sua ajuda no leilão de Sabaldi. A sereia Isha estava visivelmente emocionada, curvando-se profundamente para Tomoya e sua tripulação. De volta a Sabaldi, a chegada de um almirante lançou tudo no caos. Tomoya e seu grupo não tiveram tempo de interagir com a sereia escrava, fugindo às pressas. Ah, é você. Por que não disse antes? Aqua exclamou percebendo de repente. Miau e King torceram os lábios ao ouvir isso. Kana, que nunca tinha conhecido Isha antes, inclinou a cabeça, seu rosto fofo cheio de confusão. Ei, Tomoya, quem é essa moça bonita? Ela perguntou, puxando suas calças. Ela é uma amiga, não uma inimiga, respondeu Tomoya. Ao ouvir que ela não era uma inimiga, Kana assentiu e continuou procurando comida. Enquanto isso, vendo que Isha não havia sido atacada, as sereias que estavam observando de longe começaram a relaxar, reunindo-se cautelosamente ao redor. Eles realmente tinham medo dos humanos, mas também eram incrivelmente curiosos sobre esses seres que podiam viver livremente sob a luz brilhante do sol. Capítulo 213. Shichibukai, a tripulação do restaurante marítimo dos mares, por favor, venha conosco. Antes que pudessem apreciar plenamente as figuras graciosas das sereias, os guardas do palácio apareceram de repente, cercando Tomoya e seus companheiros. Sério, você não poderia ter saído um pouco mais tarde? Brincou Tomoya, sem se surpreender com a interrupção. Do outro lado, Miau e King já estavam sendo abraçados pelas sereias, e em breve seria a vez de Tomoya. Esta é uma ordem do rei, então devemos obedecer, disse o capitão dos guardas com uma expressão grave, instintivamente mantendo uma distância segura de Tomoya. Mesmo estando a 10.000 metros abaixo do mar, as visitas frequentes de piratas e fuzileiros navais faziam com que recebessem notícias da superfície muito rapidamente. O capitão não ousou baixar a guarda perto desse homem, que compartilhava o mesmo título de Jinbei e era conhecido por ser extremamente perigoso, embora Tomoya mantivesse uma atitude amigável o tempo todo. Sem problemas, vamos lá. Afinal, eu já estava planejando visitar o seu rei Netuno, disse Tomoya após uma breve pausa. Você poderia me dizer como soube que estávamos chegando à Ilha dos Homens-Peixe? Com seu Haki de observação, Tomoya estava ciente de que esses soldados não haviam chegado por causa de nenhuma mensagem, mas estavam posicionados no porto da Ilha dos Homens-Peixe, quase como se estivessem esperando por eles. Sinto muito, mas não posso lhe explicar isso, respondeu o capitão da guarda com sinceridade. Se não me engano, provavelmente foi a profecia da Madame Chiarli, não foi? Tomoya imaginou após um momento de reflexão. Ao ouvir isso, o capitão ficou visivelmente surpreso. Esse humano ao menos sabia da existência da Madame Chiarli? A expressão de choque em seu rosto confirmou a suspeita de Tomoya. Mostre o caminho, disse Tomoya com um sorriso, acenando com a mão. Não é de se admirar que Madame Chiarli tenha previsto com precisão a morte de Roger e a guerra de Marineford. Suas profecias eram realmente impressionantes. Pensando bem, ela não é meia-irmã de Arlo? Quanto à profecia, Tomoya não estava muito preocupado, contanto que não envolvesse algo como a deusa da água destruindo a Ilha dos Homens-Peixe. Não afetaria muito a visita deles. Muito obrigado pela sua cooperação. O capitão fez sinal para seus subordinados abrirem caminho.
Por favor, sigam-me, inclusive aqueles atrás de vocês. Depois de se despedir de Isha e suas companheiras sereias, Tomoya e seus companheiros, escoltados pelos guardas, caminharam pelas ruas movimentadas da Ilha dos Homens-Peixe. Os moradores, tanto homens-peixe quanto sereias, observavam-nos cautelosamente de suas casas, tentando dar uma boa olhada nesses convidados especiais. Embora já tivessem visto muitos moradores da Terra antes, uma escolta tão grande era uma visão rara. Todos na Ilha dos Homens-Peixe se envolveram em animadas discussões sobre a tripulação de Tomoya. Ao mesmo tempo, Madame Chiarly, que administrava o Café das Sereias, também avistou as figuras que havia visto em sua bola de cristal. Então, eles são os que um dia trarão toda a Ilha dos Homens-Peixe à superfície. Com seu corpo inteiro, Madame Chiarly segurava um longo cachimbo, olhando fixamente para as figuras da tripulação de Tomoya que desapareciam gradualmente, suspirando profundamente com uma expressão séria. Ela só conseguia prever a imagem da Ilha dos Homens-Peixe emergindo do mar, mas não conseguia ver claramente o processo específico. Por isso, ela se sentia profundamente preocupada com o futuro da ilha. Depois de caminhar um pouco pelas ruas da Ilha dos Homens-Peixe, eles chegaram ao submarino Tubarão, enviado especialmente pelo rei Netuno. Embarcando no submarino Tubarão e cruzando o céu acima da Ilha dos Homens-Peixe, Tomoya e seu grupo logo chegaram ao esplêndido castelo Ryugu. Este era o castelo central onde o rei Netuno e a rainha Otoime viveram. Bem-vindos, Senhor Tomoya, e todos os membros do Restaurante do Mar. Coroado e acompanhado por seus ministros, o rei Netuno recebeu a notícia cedo e já estava na entrada para cumprimentá-los. Talvez preocupado com qualquer situação inesperada, ele até segurava um tridente dourado nos braços. Embora isso não representasse nenhuma ameaça para Tomoya. Desculpe pela visita inesperada, rei Netuno. Tomoya o cumprimentou com um sorriso. Seu olhar percorreu os ministros atrás de Netuno, pousando finalmente em um homem de pele azul parado em um canto discreto. Era ninguém menos que o homem-peixe tubarão-baleia, Jinbei, outro Shichibukai. Não é nada demais, ter convidados tão ilustres visitando a Ilha dos Homens-Peixe é uma honra para nós. Não sentindo nenhuma hostilidade de Tomoya, Netuno sorriu e acenou, abaixando deliberadamente sua postura. Enquanto falava, ele também observou a tripulação de Tomoya. Os outros, incluindo Tomoya, eram relativamente normais, mas Aqua, de aparência sábia, atraiu a maior parte de sua atenção. Mesmo sendo humana, por que me sinto tão perto dela? Como se estivesse no oceano. Netuno franziu a testa levemente. Como rei da Ilha dos Homens-Peixe, esta foi a primeira vez que ele sentiu tamanha afinidade por um humano. Como dizem os rumores, você é realmente um novato formidável, Tomoya, o trovão. Jinbei, usando sandálias de madeira, aproximou-se lentamente com uma expressão séria. Sua percepção e aqui eram claramente superiores aos de Netuno. Ele conseguia avaliar a força de Tomoya apenas olhando em seus olhos. Este deve ser nosso primeiro encontro, Jinbei, disse Tomoya, olhando para Jinbei vestido casualmente. Você me conhece? Jinbei ficou um pouco surpreso. Seria estranho se eu não fizesse isso, respondeu Tomoya, com naturalidade. Ao ver que os dois haviam trocado gentilezas, Netuno deu um passo à frente e disse, este não é o lugar para conversas, vamos para o salão principal, preparei um pequeno banquete. Com isso ele se virou e liderou o caminho. Seu andar vacilante parecia bastante cômico. Ei velho, por que você anda tão estranho? Aqua não conseguiu evitar perguntar enquanto seguia. Este é um estilo de andar único dos tritões. Peço desculpas se parece estranho para você, disse Netuno, mantendo a cara séria. Mas as sereias não andam assim. Parece mais que você machucou as costas, Miau apontou sem rodeios. Miau não se importava que Netuno fosse o rei da Ilha dos Homens-Peixe. Eles haviam conhecido muitos reis em suas viagens, e o título não tinha muito peso para ele. Netuno achou difícil manter a compostura depois de ser exposto de forma tão direta. Você é um rei inútil, disse Aqua, ainda mais diretamente, compartilhando um sentimento semelhante ao de Jinbei. A deusa tola sentiu uma proximidade natural com esses tritões que viviam no oceano e desejou que eles pudessem ser um pouco mais fortes. Era como se uma mãe estivesse decepcionada com a falta de sucesso do filho. Os ministros ao redor deles pareciam irritados, prontos para repreender o gato falante e a mulher de cabelo azul pelo desrespeito. Mas o próprio Netuno quebrou a tensão com uma risada. Hahaha, bem, considerando a minha idade, é natural que eu tenha dores nas costas de vez em quando, não é? A atmosfera estranha se dissipou assim. No grande salão do castelo Ryugu, a espaçosa e luxuosa mesa de jantar já estava repleta de diversas iguarias raras do mar. A variedade de iguarias das profundezas do mar em exposição exalava um aroma tentador, constantemente tentando as papilas gustativas daqueles que haviam suportado a jornada em alto mar. Kana, sempre uma amante da comida, foi a primeira a agir. Após uma rápida troca de olhares com Tomoya, ela mergulhou na pilha de comida como um dragão, devorando-a com gosto. Tomoya e os outros seguiram o exemplo e tomaram seus lugares. O rei Netuno sentou-se à cabeceira da mesa em frente a eles, sorrindo enquanto observava Kana aproveitar sua refeição. Comparado aos adultos, o Kana, de aparência inofensiva, o deixava à vontade. Além de Jinbei, que estava sentado à mesa com Netuno, os outros ministros permaneceram observando em silêncio, à distância. Em um canto mais isolado, 3 crianças sereias de tamanhos variados espiavam, seus olhos grandes e curiosos fixos no grupo de Tomoya. A mais notável entre elas era a adorável princesa sereia, Shiraoshi. Embora ainda fosse uma criança, sua forma enorme já estava tomando forma, fazendo-a parecer muito fofa e cativante. Naquele momento, o time do Shiraoshi ainda não havia sido incomodado por Vander Deck Nono, o portador da Mato Mato no Mi, e podia se mover livremente dentro do castelo Ryugu. Depois de algumas gentilezas, o rei Netuno finalmente expressou a questão que tinha em mente.
Senhor Tomoya, posso perguntar se sua visita à Ilha dos Homens Peixe é apenas uma parada ou se o senhor tem algum assunto específico? Naturalmente, ele ouviu falar da visão profética de Chiarli e, combinado com os esforços da rainha Otohime para promover a coexistência pacífica entre humanos e homens peixe, ele não pôde deixar de se preocupar com as intenções de Tomoya. Ao ver a franqueza de Netuno, Tomoya não perdeu tempo e foi direto ao ponto. Ouvi dizer que a Ilha dos Homens Peixe abriga um poneglyphoneglyphoneg vermelho? Ao ouvir isso, tanto Netuno quanto Jinbei ficaram surpresos. Isso estava longe de qualquer uma das possibilidades que eles haviam considerado. Jinbei, plenamente consciente da importância dos ponêglifos vermelhos, podia sentir claramente a ambição do jovem à sua frente. Aquilo não era algo que qualquer um ousaria tocar. De fato havia um poneglyphoneglyphoneg vermelho aqui, mas... Netuno hesitou por um momento olhando para King, que estava sentado severamente, depois para Kana e Miao, obcecados por comida, antes de finalmente fixar seu olhar no sempre amigável Aqua. Você está um pouco atrasado. O poneglyphoneglyphoneg vermelho foi roubado pelo Capitão Bug, dos Piratas Bug. No final, ele escolheu confiar no grupo de Tomoya e revelou a verdade. O que você disse? Bug? Os olhos de Tomoya se arregalaram de surpresa. De todos os possíveis culpados, ele não esperava que fosse aquele cara. Bug, você realmente é algo extraordinário. Isso mesmo. Mas Barba Branca está perseguindo-os e deve recuperá-los em breve, acrescentou Jinbei. Ele habilmente ligou os piratas do Barba Branca à Ilha dos Homens Peixe para impedir que o grupo de Tomoya fizesse algo muito extremo. Isso não era apenas agitar a bandeira de Barba Branca. Afinal, Barba Branca já havia declarado que a Ilha dos Homens Peixe estava sob sua proteção para impedir que piratas atacassem os Homens Peixe e as sereias. Entendo. Tomoya assentiu levemente enquanto pegava uma lagosta de águas profundas. Pensando bem, a bandeira do Barba Branca deveria ter sido colocada na Ilha dos Homens Peixe depois que o plano de coexistência da rainha Otohime falhou. Em outras palavras, o poneglyphoneglyphoneg vermelho na Ilha dos Homens Peixe ainda não havia caído nas mãos de Barba Branca. A possibilidade de recuperá-lo de Bug antes de Barba Branca era alta, embora isso possa significar encontrar os piratas do Barba Branca. Essa foi a informação principal que ele reuniu das palavras de Jinbei. Enquanto caminhava pelas ruas da Ilha dos Homens Peixe mais cedo, vi muitas pessoas segurando formulários. Para que servem? Perguntou Tomoya, fingindo não saber. Seu aqui de observação já havia coberto toda a Ilha dos Homens Peixe, detectando facilmente uma praça repleta de um grande número de formas de vida. Foi uma coincidência do destino de um protagonista ou um efeito borboleta causado por sua presença, mas naquele exato momento, a rainha Otohime estava na praça coletando assinaturas dos moradores. Ao ouvir isso, Netuno pensou por um momento antes de responder francamente. É uma petição pela coexistência pacífica entre homens peixe e humanos. Minha esposa, a rainha Otohime, obteve com sucesso os documentos necessários do governo mundial para reconhecer a Ilha dos Homens Peixe como uma ilha legal. Essa questão causou um certo rebuliço na Ilha dos Homens Peixe recentemente, então não fazia sentido tentar escondê-la. Entendo. A rainha Otohime é bastante notável, comentou Tomoya. Ao ver que seus companheiros haviam terminado de comer, ele foi o primeiro a se levantar, levando consigo a lagosta de águas profundas inacabada. Como que procuramos não está aqui, não ficaremos muito tempo. Vamos apenas dar uma volta rápida pela Ilha dos Homens Peixe para comprar alguns suprimentos antes de partir. Eu vou acompanhá-lo. Conheço bem a Ilha dos Homens Peixe, Jinbei ofereceu-se enquanto se levantava. Embora ele não tivesse percebido nenhuma intenção maliciosa neles, a tripulação de Tomoya ainda era um grupo poderoso de Shichibukai, exigindo vigilância constante. Como um homem-peixe, era sua responsabilidade ficar de olho neles e, como um colega Shichibukai, ele era o mais adequado para a tarefa. Obrigado. Então vou deixar isso com você, Jinbei-san, respondeu Tomoya casualmente. Ele não tinha nenhum interesse particular na Ilha dos Homens Peixe e não desgostava de Jinbei, então esse arranjo deixaria Netuno à vontade e os pouparia de muitos problemas. E assim, sob a orientação de Jinbei, Tomoya e seus companheiros se despediram de Netuno e deixaram o grande castelo Ryugu, retornando às ruas movimentadas. Depois de um passeio tranquilo, eles finalmente chegaram à praça no final da rua. Naquele momento, o espaço aberto estava cheio de moradores que tinham vindo entregar suas petições assinadas. No centro da multidão estava uma figura esbelta e delicada no pódio. O rosto da rainha Otohime estava radiante de alegria enquanto ela segurava uma caixa de cartas, curvando-se repetidamente para agradecer aos seus companheiros homens-peixe pelo apoio. Os esforços para coexistir com o mundo exterior chegaram ao estágio final. Depois que esse último lote de cartas fosse coletado e enviado ao governo mundial, o dia em que a Ilha dos Homens-Peixe se aqueceria ao sol não estaria longe. Pensando que as crianças da ilha não precisariam mais arriscar suas vidas indo até a superfície à noite para vislumbrar o mundo exterior, o coração de Otohime se encheu de alegria. Ao ver as caixas de cartas empilhadas ordenadamente ao seu lado, seus olhos cansados não puderam deixar de revelar um sorriso de satisfação. Todo o trabalho duro e os sacrifícios valeram a pena. Entretanto, quando ela estava se deleitando com a visão de um futuro brilhante, um grito agudo e penetrante destruiu seu humor. Não, não, está pegando fogo. As caixas pegaram fogo de repente. Capítulo 214. As chamas dançando no ar pareciam determinadas a consumir todas as esperanças da rainha Otohime. Observando as petições assinadas serem consumidas pelo fogo, seu coração se partiu e por um momento ela ficou paralisada sem saber o que fazer. Rápido, apague o fogo. Esses documentos são extremamente importantes. Após alguns segundos de choque, a rainha Otohime finalmente reagiu. Com um olhar de urgência, ela desconsiderou completamente sua própria segurança e correu em direção às chamas. Não, majestade.
É muito perigoso. Por favor, afaste-se e deixe-nos cuidar do fogo. Os guardas que a acompanhavam intervieram imediatamente, bloqueando o caminho da rainha Otoime. As ordens deles eram rígidas, sob nenhuma circunstância eles poderiam permitir que qualquer mal acontecesse a ela. Não é hora para isso. Saiam da frente. Não podemos deixar que os esforços do povo se esvaiam em fumaça. A rainha Otoime pegou um balde de água das mãos de um dos guardas e, sem hesitar, despejou sobre si mesma. Com pouca proteção, ela avançou em direção às chamas, suportando a dor lancinante enquanto suas mãos eram queimadas pelo fogo, segurando cuidadosamente as petições que estavam meio queimadas. Mesmo sabendo que era um esforço inútil, sua determinação a levou a fazer algo, qualquer coisa. Para o futuro da Ilha dos Homens-Peixe, ela não se importava se morresse no processo. O incêndio repentino deixou toda a praça em caos, com os moradores da Ilha dos Homens-Peixe fugindo ou correndo para buscar água, transformando a cena em um pandemônio total. Tomoya ficou calmamente em um canto, observando a cena familiar da luta desesperada da rainha Otoime contra a indiferença. Se tudo corresse conforme o planejado, então neste momento, seu haki de observação se espalhou silenciosamente cobrindo toda a praça. Logo Tomoya detectou um soldado humano e um homem-peixe armados com uma lança em uma colina na borda da praça. Esse era Odd Jones, o futuro capitão dos novos piratas Homens-Peixe, que nutria um ódio extremo pelos humanos e foi o mentor por trás desse acidente. Apesar de saber o que estava prestes a acontecer, Tomoya permaneceu inexpressivo, sem fazer nenhum movimento para intervir. Embora a força geral de combate da Ilha dos Homens-Peixe fosse média em terra, ela poderia desempenhar um papel estratégico significativo na maioria dos mares, tornando-a uma aliada valiosa. Para conquistar essa força, a maneira mais simples e direta era aparecer no momento crítico. Além disso, deixar que essas pessoas que viviam 10.000 metros abaixo do mar vissem o lado mais sombrio da humanidade não era necessariamente algo ruim. Eu não esperava que o rei da Ilha dos Homens-Peixe fosse tão idiota, e a rainha também, Aqua murmurou, com os olhos fixos nas mãos enegrecidas da rainha Otoime, mostrando uma seriedade incomum. Enquanto ela resmungava, ela deu um passo à frente, um círculo mágico azul claro brilhando sob seus pés. Afinal, ela era a deusa da água. Ao ver aqueles tritões em tão apuros, ela decidiu dar uma mão. No entanto, quando ela estava prestes a agir, Tomoya, que já havia previsto isso, estendeu a mão e a puxou de volta para perto dele. Ainda não, Aqua. O que você quer dizer? Aqua piscou, confusa. Pensando que Tomoya estava preocupado que ela pudesse causar problemas, ela acenou com a mão confiantemente. Não se preocupe, Tomoya, vou fazer algo super sério e bom. Eu sei, então fique aí por enquanto. A deusa sem noção coçou a cabeça, sua expressão adoravelmente confusa. Com o tom firme de Tomoya, King e Miao, que não eram particularmente calorosos, permaneceram em silêncio. Quanto a Kana, ela estava totalmente concentrada em tentar ter uma visão melhor da cena, pulando de alegria. Em sua forma humana, ela ainda era muito pequena. Depois de parar Aqua com sucesso, Tomoya então levantou Kana e a colocou em seu ombro. Obrigada, Tomoya, Kana disse animadamente, sua visão finalmente desobstruída. Quando a situação inesperada se desenrolou, Jinbei, que os estava seguindo, rapidamente se desculpou e correu para ajudar a apagar o fogo. Embora não tenha declarado explicitamente, Jinbei, que esperava um futuro melhor para a Ilha dos Homens-Peixe, inclinou-se a apoiar os esforços da rainha Otoime. Assim que Jinbei chegou ao local, um tiro foi disparado, silenciando a comoção caótica em um instante. O que se seguiu foi um silêncio mortal. Um jato de sangue carmesim voou pelo ar quando a rainha Otoime, que tentava freneticamente salvar as petições, foi baleada e caiu com o rosto pálido, em uma poça de sangue. Majestade! Quem foi? Quem disparou esse tiro? Todos ficaram chocados com o ataque repentino, com os olhos arregalados de medo e raiva enquanto se viravam para olhar na direção do tiro. Lá estava um pirata imundo, tremendo enquanto segurava uma pistola de pederneira, cujo cano frio ainda emitia leves traços de fumaça. Um humano. Um maldito humano. Aquele pirata bastardo atirou na rainha Otoime. Matem-no! Temos que matar esse maldito humano. Imediatamente a multidão se encheu de raiva. Sejam guardas ou civis, o ódio pelos humanos disparou em um instante. Mãe, a princesa Shiraoshi e seus 2 irmãos que chegaram no submarino Tubarão testemunharam essa cena de cortar o coração em primeira mão. Os 3 irmãos tropeçaram enquanto corriam para o lado da rainha Otoime. Humanos. São humanos de novo. Juro que vou despedaçá-los. O príncipe mais velho, Fukabushi, cerrou os punhos com tanta força que as veias saltaram em sua testa. Seus dentes de tubarão estavam expostos em uma expressão feroz completamente oposta ao seu comportamento gentil habitual. Fukabushi, acalme-se. Não faça essa cara assustadora. A rainha Otoime virou a cabeça, sua voz gentil, mas fraca. Ela não culpou o humano que atirou nela. Em vez disso, ela imediatamente procurou acalmar as emoções dos filhos. Mas mãe, Fukabushi, cujos olhos estavam vermelhos, sabia muito bem dos esforços que sua mãe havia feito. Apesar da pouca idade, ele se forçou a respirar com firmeza, tentando recuperar a compostura. Mãe, Shiraoshi estava encolhida em um canto, com as pupilas marejadas de lágrimas e seu corpo enorme tremendo incontrolavelmente. Tendo testemunhado sua mãe cair diante de seus olhos, suas defesas mentais estavam à beira do colapso. Sabendo das consequências severas se Shiraoshi perdesse o controle, os 2 príncipes, apesar de sua profunda tristeza, rapidamente correram e fizeram todo tipo de caretas bobas e exageradas. Eles tentaram desesperadamente acalmar sua irmã, que tinha o poder de invocar reis do mar gigantes. Seus esforços, cheios de lágrimas, não foram em vão. Shiraoshi, ainda com o coração de uma criança, fungou e começou a se acalmar. Enquanto os 3 irmãos corriam confusos, no topo da colina com vista para a praça, o mentor por trás do ataque, Odd Jones, levantou-se lentamente.
Ei, muito bem, seu pirata humano imundo. Odd Jones recolheu a lança que havia pressionado contra as costas do pirata e então agarrou o homem com sua grande mão. Assim que esse homem peixe que odeia humanos pigarreou, pronto para aparecer aos olhos do público e fazer uma declaração de hostilidade. Isaac, do céu acima da ilha dos homens peixe, 10.000 metros abaixo do nível do mar, ecoou um trovão estrondoso nunca antes ouvido. Então, um enorme raio caiu, atingindo precisamente Odd Jones e o pirata, reduzindo-os a cinzas. Tomoya, o trovão. Jinbei, que estava correndo, parou e olhou bruscamente para Tomoya, que estava no meio da multidão. Tendo participado da reunião em Mary Geoise, Jinbei estava naturalmente ciente dos poderes de Tomoya e reconheceu instantaneamente a origem do relâmpago. Batida. Sob o poder avassalador do raio, a frágil montanha de coral se despedaçou, desintegrando-se em inúmeros pedaços que caíram no chão. O barulho alto deixou toda a multidão atordoada mais uma vez. Agora é a sua vez, Aqua. Vá fazer o que você ia fazer antes. Tomoya bateu palmas, empurrando Aqua para frente. Comparado a fazer isso sozinho, deixar Aqua, com sua afinidade natural pelo mar, desempenhar o papel de salvadora, teve maiores benefícios. Droga, Tomoya. Quem você acha que é essa deusa? Aqua estava claramente descontente por ser mandada daquele jeito. Apesar de suas reclamações, ela deu um passo à frente, acenando com seu cajado de deusa em direção ao centro da praça onde a rainha Otoime estava deitada. Zumbir. Um círculo mágico azul brilhante apareceu lentamente acima da praça, traçando padrões intrincados. Seu idiota! O que você está fazendo? O rosto de Tomoya se contraiu. Você não me disse para fazer o que eu ia fazer mais cedo? Eu ia usar uma enchente para apagar o fogo, declarou Aqua com firmeza. Então essa é a sua ideia de uma boa ação super séria. Você está falando sério? Você está falando sério, né? Depois de alguma orientação severa de Tomoya, a deusa tola finalmente percebeu que salvar as pessoas deveria vir em primeiro lugar. Ao ver outro humano se aproximando da rainha Otoime, os guardas e moradores enfurecidos rapidamente se levantaram, demonstrando intensa hostilidade. Inicialmente, eles pretendiam descarregar toda a sua raiva na mulher de cabelo azul diante deles, despedaçando-a. Mas por alguma razão, quando a água limpa começou a fluir ao redor de Aqua e a suave e sagrada luz azul brilhou dela, o ódio avassalador em seus corações se dissipou. Quase instintivamente, como se movidos por sua natureza oceânica, eles abaixaram suas armas e abriram um caminho direto para o pódio da praça para Aqua. Cercada pelos densamente aglomerados homens-peixe e tritões, os passos leves e graciosos de Aqua a faziam parecer uma verdadeira deusa. A deusa da água estava em plena exibição. Sob inúmeros olhares, Aqua se aproximou suavemente da rainha Otoime. Uau! Um tridente dourado de repente bloqueou seu caminho. Humano, não importa quais sejam suas intenções, é melhor você não chegar perto da minha mãe, gritou Fukabushi com raiva. Seu peixe idiota, saia da frente dessa deusa. A resposta de Aqua imediatamente destruiu a rara sacralidade do momento. Deixe-a passar, Fukabushi. Sinto um calor e uma gentileza vindos dela, disse gentilmente a rainha Otoime, ainda deitada no chão, persuadindo Fukabushi a recuar. Seu aqui de observação era forte o suficiente para sentir facilmente as emoções complexas das pessoas ao seu redor. Você é um idiota, Fukabushi. Nem consegue diferenciar amigo de inimigo, provocou Aqua enquanto os olhos de Fukabushi se arregalavam de fúria. Quando ele estava prestes a retaliar, a visão diante dele fez suas pupilas se contraírem em choque. A humana de cabelo azul apenas acenou com a mão, e uma luz azul radiante envolveu o ferimento de bala da rainha Otoime. A luz azul brilhou brevemente e depois desapareceu. Quando se dissipou, o ferimento fatal da rainha Otoime estava completamente curado, e até a pele pálida manchada de sangue havia retornado ao seu estado original. Para a deusa tola que conseguia até usar magia de ressurreição, esse nível de cura não era nada. Tudo pronto. E só para você saber, esta deusa não oferece tratamento gratuito. O pagamento é uma caixa, não 2 caixas de vinho fino. Aqua rapidamente levantou 2 dedos, declarando suas exigências, temendo que Tomoya pudesse interferir. Esse pedido antecipado de vinho era algo que ela queria fazer há muito tempo, dada a sua falta de dinheiro pessoal. Ela estava pensando demais, pois Tomoya já estava parado silenciosamente atrás da princesa Shiraoshi, sorrindo enquanto segurava o ombro de um homem-peixe de aparência desprezível. É melhor não fazer nada de desnecessário. Vanderdecken dos piratas voadores. Quem é você? Vanderdecken gaguejou aterrorizado. Ele estava planejando aproveitar o caos para sequestrar Shiraoshi, mas nem percebeu quando essa pessoa apareceu. Mais importante ainda, como um robusto homem-peixe tubarão-tigre, ele sentia uma sensação palpável de morte pairando sobre ele. Era um instinto primitivo. Não precisa fazer perguntas. Só entenda que se fizer um movimento, você morrerá na hora. Tomoya continuou sorrindo com uma calma arrepiante. Não, você entendeu tudo errado. Eu nunca pensaria em algo tão sujo. Vanderdecken forçou um sorriso. Então suma daqui. Agora mesmo. Aliviado, Vanderdecken se virou e fugiu. Somente quando ele escapou para uma área isolada, longe da multidão, um raio caiu sobre ele, destruindo-o na hora. Tomoya não tinha simpatia por escória como ele. A única razão pela qual não agiu antes era para evitar assustar a ainda infantil princesa Shiraoshi. Enquanto isso, Aqua, que tinha acabado de salvar a rainha Otoime, facilmente conseguiu 3 caixas de vinho fino. Ela voltou para o lado de Tomoya, pulando de alegria. Grande prêmio, grande prêmio. Aqua se gabou orgulhosamente. Tomoya, esta deusa agora é a orgulhosa dona de sua própria adega. Facilmente satisfeita, esta deusa tola. Tomoya refletiu silenciosamente, olhando para os tritões e homens-peixe chocados e atonitos.
Depois de salvar a amada rainha Otoime, os próximos passos seriam muito mais simples. Com os fatos expostos e a vantagem natural de Aqua como deusa da água, conquistar esses crentes simplórios era algo natural. Depois desse evento, os moradores da Ilha dos Homens-Peixe passaram a ter uma compreensão mais aprofundada dos humanos. Nem todos eram puramente maus, nem todos eram bons. Os humanos eram uma raça complexa que exigia observação cuidadosa ao longo do tempo para serem julgados. A má notícia foi que muitas pessoas retiraram suas assinaturas das petições. A boa notícia era que agora eles tinham uma compreensão mais abrangente dos humanos e seriam mais cautelosos ao considerar a viabilidade de se mudar para a superfície. E assim o incidente do assassinato da rainha Otoime foi resolvido de forma relativamente perfeita. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.